Tudo bem com vocês? Cardozão aqui, síndico sincero, onde a verdade dói, mas constrói. Obrigado a você, né? Síndico, subsíndico, conselheiro, morador de condomínio, a concierge, o zelador, o gerente predial que acompanha aqui o Pretão. Mais um dia, né? Mais um episódio. Hoje vamos falar com escritor, palestrante, teólogo, consultor. Eu não vou dizer o nome dele agora não, porque eu vou falar primeiro das pessoas e dos parceiros que mantêm aqui o nosso projeto ativo, né? Vamos primeiro falar da RCR. Você síndico que quer contratar uma empresa terceirizada, fale com o pessoal da RCR. Importante, eu sempre falo a mesma coisa, eu sou uma máquina de repetir. Quando você abre uma equalização para contratar mão de obra, as três empresas têm que apresentar praticamente os orçamentos parecidos. Não adianta você levar para o orçamento, para a equalização, três empresas. Duas cobram 50 mil e a terceira cobra 35. E aí vocês, moradores, que não têm esse conhecimento, acabam contratando a que cobra 35. E aí a conta sempre vem. Porque se está cobrando muito barato, ela está deixando de pagar. E quando isso acontece, no final da conta, quem que paga o boleto? É você, morador. Então, equalização correta, as empresas praticamente... É as mesmas coisas. É a convenção coletiva da categoria, né? Aí os impostos que a empresa paga, os impostos que a empresa paga dos funcionários e aquela gordurinha de lucro. É isso. Equalização é isso. Depois vocês entram aqui para agradecer o Cardoso, beleza? RCR, Medlimp. Material de limpeza, fala com o Renê Tomacetti. Antes de cotar material de limpeza, o Renê vai no seu condomínio, tanto ele quanto a equipe dele, vai vistoriar a sua área comum e vai falar para você, zelador, zeladora, gerente predial, concierge, síndico ou síndica, que aquele material que você está aplicando não é adequado para a sua área comum e está manchando, por exemplo, o seu porcelanato, o seu calacata. Sabe aqueles galão de 5 litros que você compra em empresa ruim, que tem mais água do que produto? Então, fala com o Renê, que ele vai lá no seu condomínio, faz a vistoria. A vistoria é gratuita, não tem custo. Depois você vai entrar aqui novamente e vai agradecer o Cardozão, porque como você muito bem sabe, o que eu sempre falo, coisa boa você só vê aqui. Eu não trago gente ruim pra cá, porque o podcast é meu e eu sei quem é bom e quem não é. Então, Medlimp, ok? Agora você síndico, você é empresário, não é? CNPJ? Não é uma opção. É sua obrigação ter uma assessoria jurídica. Sabe aquele trabalho que você faz de formiguinha para conquistar e crescer e deixar de uma forma sólida a sua reputação? Você tem que ter uma assessoria jurídica. Francatier, advogados. É a assessoria que me atende, inclusive. Atende meus condomínios, você vai falar com o Dr. Frank, com a doutora Giovana, com a doutora Kátia. Depois, você vai me agradecer novamente, beleza? Bom, envidraçamento de sacada, box, espelho, você fala com a Cleo da Baruch, ok? Sabe quando você acabou de pegar a chave do seu apartamento, e aí você vai pegar a chave, está aquele monte de empresa lá divulgando o seu trabalho? Fala com a Cleo da Baruch, ela vai te atender, aquele precinho que você gosta, depois você vai me agradecer novamente, ok? Não menos importante, vamos falar do Condo Hub. A casa do síndico. Você é síndico profissional? Não tem sala comercial? Você pode ir lá no Condo Hub. Lá você pode usar as salas comerciais, você pode usar também a sala de reuniões, você pode usar o auditório. Quem que paga essa conta? O mercado condominial. O pessoal da BBZ, ok? Então, Condo Hub. Depois você vai no Instagram deles, pega o endereço, porque eu não vou dar mastigado para vocês têm que saber pesquisar. E depois você vai agradecer de novo. E também... Condo Prime, Experiência em Alto Mar. Condo Prime vai ser um evento realizado em um cruzeiro. Eu falava navio, né? Mas o Pedro da produção me orientou. Cardoso, não é navio, não é navio, é cruzeiro. Cruzeiro, Condo Prime em Alto Mar. O mercado condominial estará em Alto Mar a partir de março do ano que vem. E vai ser aquela coisa gostosa, porque nós síndicos a gente não só trabalha, né? A gente também tem que se divertir. Entra no Instagram. Eu não vou dar mastigado pra vocês, não. Entra no Instagram lá, pesquisa, pega o telefone e entra em contato. Bom, hoje trouxemos aqui, depois de muita conversa, sabe? Agenda. Sabe aqueles escritores famosos que rodam o Brasil todo? Então, conseguimos uma agenda. Hoje eu estou falando com Ailton Tertuliano. Tudo bem? Tudo bom, Cardozão. Satisfação, obrigado. Viu? Vocês viram
nos stories algumas semanas atrás que eu estava comendo no Coco Bambu, né? E aí eu ganhei o meu livro. Se você acha que eu não ia vir no meu podcast com o Ailton, eu trazer o meu livro que eu ganhei. Porque, ó, a gente que é chique, ó, a gente ganha dedicatória, tá? Só pra... Desculpa, tá, gente? Então, antes de falar sobre esse livro aqui, Síndico-Chefe, vocês precisam conhecer o Ailton, né? É isso? Ailton. Pra eu não errar, né? Falar Ailton, né? Ailton Tertuliano. Bom, eu sei que você é consultor de negócio, palestrante, escritor, teólogo, pai de família. Como posso dizer? Você eleva muito a questão familiar aqui no seu livro, a dedicatória para sua senhora, para suas 2 filhas. Você também fala sobre algumas frases que você escutou na igreja, inclusive, se aquele problema está com você, é porque você precisa resolver. Sim. Você acha que eu não vou vir no meu podcast e não vou ler o livro que eu ganhei? É claro que eu vou ler, né, galera? Então, quero conhecer o Ailton Tertuliano. Antes dessa fase glamurosa, que é muito trabalho, muito esforço, muito suor para alcançar o que você está alcançando. Fique à vontade, o espaço é seu, Ailton. Olha, primeiro eu quero agradecer, Cardoso, porque é ótimo estar aqui, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Fico feliz. A energia, né, dessa mesa, eu tenho falado em vários podcasts, tendo contato com várias pessoas. É engraçado como a gente acaba construindo esse rapport, né? E aí agora o jogo aqui é tipo... É tênis, né? Então, exato. A coisa tem que ser na velocidade da tua tacada. E, cara, estou muito feliz, estou realmente vivendo um momento muito especial com esse segundo livro. E como você colocou muito bem, a gente chega aqui porque aqui é um ponto da jornada. Exato. Não é o final da jornada, né? E não começamos do nada, ou seja, não caímos de paraquedas. Do nada eu sou escritor. Né? Não dá. Tem toda uma caminhada. Eu sou de família retirante do Nordeste, que veio para cá, para o Sudeste. Meus pais vieram do sul da Bahia. Meu conterrâneo! Sou de Salvador. Meu pai trabalhou em Salvador, morou em Salvador. Baixo. Minha mãe meu pai é de Jaguaquara. Minha mãe é de Jaguaquara, meu pai é de Santo Inês. Aí viveram ali na Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana e tal, toda aquela região ali. E meu pai veio para São Paulo nos anos 70. Então, estava no boom do crescimento aqui da indústria e tudo mais. Mas meu pai era da construção civil. Entendi. Então, ele locou em São José dos Campos porque ele veio participar da construção do Instituto Nacional de Pesquisa, né, o INPE. E ali nós estamos vendo as indústrias ali em São José dos Campos crescendo e tal. E aí, meu pai é marceneiro. Então, legal. Ele é aquela história aquele homem que criou a família, né, no Cabo do Martelo. Cabo do Martelo. Tanto a sua história como a de vários nordestinos que construiu São Paulo, gente. São Paulo. Nossos pais construíram isso aqui, essa Exato. Potência. E aí meu pai foi aquele que veio e foi trazendo amigos e pessoas. Minha mãe conta histórias do meu pai, que ele voltava para Bahia e trazia amigos para cá para trabalhar. E naquela época ele era uma espécie como se fosse uma espécie de encarregado, um mestre e tal. E de tempos em tempos ele fazia uma viagem e ele tem uma mala que ele chamava aquelas maletas 007. Ele levava aquilo cheio de dinheiro para distribuir para as famílias. Lá. Entendi. Porque daí o pessoal vinha para cá, trabalhava de peão na obra, então eram vários amigos, 6, 7, 10 e tal. E de tempos em tempos ele fazia uma viagem aí de casa em casa, deixando dinheiro no negócio. Isso acontece até hoje, tá? Porque eu tenho nos meus, assim, nos lugares que a gente vai bate perna por aí, tem pessoas que trabalham aqui, aí tipo, hoje tá muito complicado mão de obra em São Paulo, por vários motivos, enfim. E aí você escuta, você é da Bahia, eu vou mandar passagem pra você e eu te busco na Barra Funda. Você já vem pra cá chegar, sabe, trabalhando. Isso mesmo. Né? E aí o pessoal chegava aqui e tal, meu pai fazia essa ponte, né? E ele ajudou muita gente, e aí eu cresci num lar de uma família que tinha um senso de comunidade muito grande. E qual o nome dos seus pais? Meu pai já é falecido, o nome dele é Alcebiades. E como todo bom baiano, tem um apelido, chamava ele de Abílio. Abílio. Né? E aí a minha mãe se chama Anitta. E lá em casa... inclusive... Isso, aqui também, a dona Anitta aí. E aí nós vivemos uma família que tinha um senso de pertencimento, de comunidade, de experiência coletiva, de grupo. Entendi. Muito grande. Isso aí meu pai sempre teve. Acho que o nordestino em si tem esse negócio de acolher, sabe?
tipo, em casa mesmo, na casa dos meus pais. Meus pais são vivos, né? Mas às vezes todo mundo lá do bairro, eu não moro mais lá, mas minha mãe faz a feijoada. E quando chega na quarta-feira, a galera do bairro sabe que minha mãe ia fazer feijoada, malandro, a fila na casa da minha mãe se torna. Pra comer a feijoada. Eu cresci, por exemplo, ceia de Natal, tendo todos os vizinhos passando em casa. Família. A família e os vizinhos e até hoje, dentro de casa. Até hoje, na minha casa, Natal é família, tipo... A galera é uma coisa assim muito legal. E aí, isso vai moldando, né, o teu caráter, vai formando você. E aí, a minha trajetória, ela vem daquele menino pobre e tal, com poucas oportunidades. Meu pai, com todas as limitações dele, tinha um foco, né? Falar, olha, você vai estudar, você precisa estudar. Sabe? Não adianta. Você tem que ser bom de caneta. Tem que ser, exato. Bom de caneta. Nada de obra e tal. E aí a gente estudou e eu tive todo um direcionamento para a indústria, né? E aí tive uma virada importante na minha vida e vim para a área de negócios, né? E aí, nessa transição, que é uma coisa muito louca, né? No início da carreira, juventude, vários conflitos. Como todo mundo passa por uma arrebentação, todo mundo passa. Posicionamento de carreira. Estou tendo uma filha agora que é uma advogada no primeiro ano de carreira dela, depois da faculdade, passando por vários conflitos e tal. É aquela situação que eu também passei, que é natural. De existência? Eu acho que é a arrebentação do início de uma carreira, que você sai da faculdade cheio de vontade de sangue entregar nos olhos. 100% de qualidade. Sangue nos olhos. E aí você vai pegar um sistema que não funciona. Sabe? E aí vai ser muito difícil para você lidar com ele e calibrar essas coisas. Vai ter que jogar o jogo. Ela vai ter que, tipo, senão a pessoa enlouquece. É que quem tem experiência tem um limiar para frustração muito maior. Exato. Então a gente sabe que dá tempo de reconstruir, dá tempo de voltar. E a vida não acaba naquele erro, naquela dificuldade. E aí eu passo por essa arrebentação na juventude e vou cair nos negócios e tal. E aí, no meio desse processo todo, eu encontro com uma virada na minha vida, que é estudar teologia. Legal, teologia. Mas antes de você estudar teologia, você já tinha você já confessava alguma doutrina religiosa, vamos dizer assim? Cara, eu venho de uma família católica, né? Apostólica romana. Isso. E aí eu tenho um ponto de virada, né? Em que eu entendo, por exemplo, que eu começo a estudar a Bíblia, e aí eu chego com aquela coisa de você gerar muito conflito na tua cabeça e tal, tipo de coisa. Meus conflitos diários, aqui não estão me respondendo as perguntas que eu estou fazendo. E eu acabei fazendo uma transição, né, para a igreja evangélica na época, no 19 para 20 anos de idade. Só que eu vim com muita sede de aprender. E aí eu tive a bênção, a sorte, a oportunidade de encontrar pessoas no caminho que também eram pessoas que gostavam de ler e estudar e traziam as respostas às perguntas que eu estava fazendo. Eu falei, poxa, eu vou na aba desses caras, que eu preciso aprender. E aí eu cheguei, que aquele cara que chegou e falou assim, eu quero estudar, quero ler. E aí eu percebi que aquelas pessoas que se dedicavam mais, estavam estudando, tinham oportunidade, por exemplo, de fazer uma faculdade de teologia. Eu falei, puxa, mas existe isso? Porque para mim era aquela ideia de seminário, formação de vocacionado e tal, e não que qualquer um, vamos entrar no tema de qualquer um, pode ter acesso, né, a essa cadeira e estudar isso. E qual seria o interesse de estudar? Na minha época era só ter conhecimento, eu queria conhecer mais. E aí eu me enveredei por um caminho que eu vi, puxa, isso aqui também é uma carreira. Exato. E aí tem uns que entendem isso como carreira, chamado, vocação. E aí eu 20 anos da minha vida foi dedicado à base que eu tinha de teologia, seja como um teólogo ou exercendo também aquilo que eu aprendi aqui dentro de comunidades com gestão de organizações do terceiro setor. Eu fui missionário batista, então trabalhei com comunidades carentes, com sorgimento, reconstrução de comunidades. Pegou no arado mesmo. Sim, essa série que está tendo aí, Tremembé, eu tive a oportunidade de falar lá no presídio de Tremembé, o presídio feminino, com todas aquelas figuras lá. Eu não assisto esse negócio, não. Que a gente vai também falar sobre isso. Que tá em alta, né? Mas quando surgiu essa vontade, não é vontade, vou fazer
teologia. Você comentou a questão de, abre aspas, né? Sorte, fecha aspas. E no seu livro aqui, você fala sobre isso. E eu tenho essa mesma visão. Assim, ó, honestamente, você tem uma forma de pensar muito parecida com a minha. Porque às vezes você está alcançando algumas coisas que você, lá atrás, às vezes você não tinha nem imensidão do que você estaria alcançando. E não foi sorte, inclusive. Então, ou seja, você caminhou para pessoas que estavam com essa mesma sede, vamos dizer, de estudar, de ler, de se desenvolver, e com esse mesmo seu propósito, vamos dizer assim, você se embaralhou com as mesmas pessoas que estavam no mesmo propósito. E quando isso acontece, você bate asa muito longe. Sim, verdade. Eu tenho uma coisa falando sobre a sorte. Nós temos aquela máxima que diz que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Exato. Tá? Mas o encontro é uma sorte. Porque você não está ali por acaso. Então a sorte de fato é um elemento do acaso, que aí alguns vão atribuir a Deus. Quem acredita em Deus acha que ele está no controle de todas as coisas. Exato. Né? Então, um acaso é o nome que se dá para quem não sabe que Deus existe e que ele está fazendo alguma coisa. Outros vão dizer que é o acaso propriamente dito. Outros vão falar que são encontros que o universo proporciona ou o inesperado. Mas o que ocorre é o seguinte: a nossa vida ela é feita de momentos em que a gente não consegue traçar começo, meio e fim. Sai fora do script. Então a gente tem que entender o seguinte: você vem com uma agenda, mas você tem que estar preparado mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, que essa agenda pode sofrer alteração e essa alteração vai exigir de você uma resposta excelente. Que aí não é o que importa o que acontece com você, sim como você responde. Entendi. Então, o tempo todo a gente vai ter preparado para isso. E aí, se você encontra com uma situação, um problema, e você entende que aquilo ali, poxa, é um limão que eu posso fazer uma limonada, você sai grande. Se você entende que aquilo ali é um obstáculo que te impede de avançar, e aí você deita em posição fetal e chora, aquilo ali te abate, te quebra. Né? Então, a forma como você reage ao inesperado é que vai fazer toda a diferença. Porque estar preparado para o inesperado, por incrível que pareça, vou chover numa olhada aqui na fase, você tem que esperar isso, cara. Só que nós não somos... Aí você está falando, eu estou só aqui, maquinando. Só que ninguém é preparado para o inevitável, vamos dizer assim. Vamos dizer, aí eu estou numa fase da vida que eu estou no muro da Berlinda. Parece que é coisa de Deus, né? Mas, né? Deus, Alá, o que você entender por aí. Porque eu estou numa massificação intelectual tão grande aqui dentro que eu começo já a questionar as coisas. E até é bom, né? Estamos com um teólogo aqui na minha frente. Inclusive, passou no meu momento aqui, Ailton, que eu me considerava cético. Eu comecei a questionar se Deus existe, né? Porque aí entra... Conheço a Bíblia também, aquela coisa toda e tal. Aí você começa a linkar os pontos do dia a dia, do seu dia a dia, porque o nascimento em si já é uma dádiva de Deus, ou o nome que vocês querem chamar por aí, né? Porque Deus tem vários nomes. E eu falo, se Deus é amor, aquele clichê que a galera sempre fala por aí, né? Por um teólogo, inclusive, se Deus é amor, em tese, não deveria existir guerra, não deveria existir morte, não deveria existir essas coisas. Que aí dá mais base argumentativa para aquelas pessoas que não acreditam em Deus. Pra falar assim, não é o teu Deus aí, aquela coisa toda. E aí, cadê seu Deus? E você, como teólogo, como que você responderia isso? É que é o seguinte, a gente não pode construir valores baseado em falácias. Vou pegar uma falácia aqui. Vamos. Pegar Deus é amor. Deus é amor. O amor é cego. Steve Wonder é cego. Então Steve Wonder é Deus. Eu não posso fazer esse tipo de comparação. Não mesmo. Não dá. Porque se eu for partir de uma construção de uma falácia, eu vou chegar aonde eu quiser. Exatamente. Tá? Então, o que eu entendo da minha experiência, que aí eu falo sobre gestão da experiência, porque eu acho que tudo tem a ver com a experiência. Eu acho que a leitura daquele que crê, daquele que não crê, que aí tem a ideia de dar crédito ou não dar crédito, está muito ligado à experiência. Individual de cada um. Individual de cada um. Então, se, por exemplo, a pessoa que diz assim, eu acredito em Deus, o mundo pode estar desabando, ele só dá aquele crédito porque ele viveu uma experiência. Exato. Ele viveu aquela história. Quem não viveu uma história ou viveu uma história negativa, ele tira o crédito. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que vão dizer, por exemplo, que não acreditam em Deus, se você conversar com elas um pouquinho da onde está vindo isso, me dá a sua razão, a razão delas vai vir muito ligada à decepção, pessoas, sistema,
coisas. Abandono. A figura propriamente dita não tem nada a ver. Exato. Entendeu? Então, quer dizer, a gente vai julgar a questão da crença Existência ou não? por conta da nossa experiência. Entendi. Então, é uma questão de experiência. Então, o que eu consigo entender como que é ponto pacífico disso aqui? Tem uma figura que não entra muito em choque com essa ideia de crer ou não crer em Deus, quando a gente traz a figura da leitura humana de Jesus Cristo, por exemplo. Que é um grande líder, inclusive. Você pode falar com todo mundo, do cara que crê ao ateu, porque a figura do ateu é aquele que estuda para ser contra. A maioria das pessoas, na realidade, são agnósticos. Eu não quero acreditar em nada. É o descrente. Não é o que crê ao contrário, o combatente. Porque o ateu seria o combatente, porque a palavra em si diz o contra Deus, né? O ateos, o Entendi. contra Deus. Então, quando você pega a figura de Jesus Cristo, o que a gente pega? A gente pega uma figura que as pessoas olham, pô, tem valor demais aí. Exatamente. Tem sabedoria demais ali. Tem inteligência demais ali. Então, conforme você se abre para crer, você começa a olhar para aquela experiência e fala assim, mas tem algo aqui muito estranho nessa história. E aí tem um relato de Augusto Cury, Conheço. que ele fez um estudo, né, da mente de Cristo. Inclusive, o Augusto Cury era ateu. Era ateu. Depois desse estudo, ele... Aí o que acontece? Ele vai estudar a mente de Cristo. Então ele vai estudar a partir da visão de um técnico, de um especialista, um psicanalista, um psiquiatra. Ele tá construindo ali. Quando ele estuda a figura de Jesus Cristo, ele chega à seguinte conclusão, tá? Que outros estudiosos também chegaram. Que essa figura, ela é tão complexa que ela não podia ser inventada por um homem. Não mesmo. Isso é muito louco. É aqui que é a grande sacada. Ele é um personagem que não cabe possibilidade de ser inventado por uma outra pessoa. Porque qualquer inventor, construtor, criador, ele interfere na criação. Tem um pouco dele lá dentro. Tem. Você entendeu? Então, existe algo ali que é muito absurdo em Jesus. Que só dá para você entender que é uma figura única. Ela é tão particular... Porque ele vai estudar as reações de Jesus. As reações emocionais, postura, temperamento, ações, reações. E ele chega à conclusão seguinte, cara, isso aqui só pode ser verdade. Aí, o que ele fez quando ele disse só pode ser verdade? Ele começou a depositar o primeiro centavo do crédito dele. Então, crer é simplesmente dar crédito. Entendi. E aí é a hora que aqui a gente separa os homens dos meninos, né? Pof. Exato. Que é onde o jogo começa mesmo. Então, essa experiência de trazer para a leitura da personificação do que é Deus, né? É a história dele mesmo. A estratégia dele foi essa. Tudo é perfeito. A estratégia dele é muito louca de fazer isso. Porque quando ele faz isso, vamos imaginar, é por colocar tudo em risco. Eu não sei se você já assistiu aquela série de Chosen. Já. Alguma série só. Ela é muito, muito bem feita. Ela tem várias licenças poéticas e tal, mas tem algumas coisas que são muito legais em The Chosen. Tá? Eles humanizam e fazem com que você tenha a leitura da experiência. De Cristo. A experiência. Então, no frigir dos ovos, o nosso jogo da vida é um jogo da experiência. Eu tenho que sair na rua. Exato. Eu tenho que tomar um banho de chuva. Se eu nem estar no Rio, eu não conheço o Rio. Não, tanto é que, além dessa série Chosen, eu sou muito apegado e fascinado pelo aquele filme Livro de Eli. Uhum. Nossa, eu assisti aquele filme umas 5 vezes. A quinta vez que eu fui entender que ele era cego. A quinta vez. Eu falei, ele é cego? Tipo, como que ele... Tipo, e aí de todo o caminhado do Denzel Washington, né? Sim. Todo o caminhado do Denzel Washington, ele vai proferindo passagens da Bíblia. Tipo, depois que, eu falei, não tem como. Bom, gostei, viu, da sua... para encerrar esse assunto, a gente começa a entender sobre a criação. Se a gente vai enlouquecer se a gente começar a falar sobre o ato da criação. Tudo na criação tem cálculos. Tem cálculos. Desde a pressão pulmonar, pressão arterial, os batimentos do coração. Não tem como que, nós estamos aqui do acaso. Você precisa ter mais fé para acreditar nisso do que em alguém que arquitetou tudo isso. Uhum. E aí nós também falamos do nosso DNA, inclusive. E teve pessoas que tentaram a ovelha Dolly, né?
Sim. Isso, né? As pessoas tentaram clonar um ser e não conseguiram. Porque, é um negócio tão perfeito que está muito longe do tato humano, vamos dizer assim. Por isso que a galera fala que é sobrenatural, né? Que nem a gente explica. Bom, Na verdade é o seguinte, a clonagem, ela aconteceu. Então o que a gente tem? O que é o princípio da clonagem? Você pega uma partícula de algo e reproduz aquela mesma figura, um semelhante a partir daquela partícula. Tá? Então, quando você olha para isso, e aí a gente vai quebrar, por exemplo, um princípio que a gente tem aqui, que é da gestação. Né? Então, são dois elementos, homem e mulher e tal, aquela coisa. O embrião se forma, né? E aí a gente tem a geração da vida. Mas pegar uma única partícula e criar, parece algo tão sensacional. Incompleto, né? Que a ciência faz. Mas vamos lá. Vou para Gênesis. Deus pega um pedaço da costela de Adão e faz uma mulher. Jesus. O que é o mesmo princípio, cara? Mas tem processos. É processo, né? É muito louco. Então o cara fala assim, surgiu uma coisa nova aqui. Salomão já dizia, não tem nada de novo debaixo do sol. Exatamente. É muito... Então, se a gente entrar nessa vibe, o negócio é muito louco. Então prova que não tem como explicar. Ótimo. Muito legal. Mas, obrigado pela parte teológica, tá? Adorei bastante. Queria me aprofundar mais, mas deixa uma outra oportunidade. Você é consultor de negócios. Me explica o que é isso. Vamos lá. Porque sempre dos meus convidados, eu me coloco num cara leigo. Então eu vou perguntando para extrair o melhor seu aqui para a galera entender. Consultor de negócio, você pega empresa ruim e deixa a empresa boa? Vamos lá. Eu me especializei em consultoria de recuperação de empresas em crise. Entendi. Tá? Então, isso leva um nome chamado de consultoria de turnaround. Ou seja, você vai dar aquela volta por cima, virar a situação. Vou pegar voltando um pouquinho na teologia para prestar um pouco aqui contexto. Quando eu começo a trabalhar com comunidades em dificuldade, eu tenho um foco em gente, em pessoas. Essa dificuldade das pessoas, elas estão reverberando em várias áreas da vida delas. Então, está afetando o casamento do cara, está afetando a saúde, relação com outras pessoas, ela mesma emocionalmente. Então, isso está afetando, trazendo depressão, ou ela está buscando um refúgio em drogas, álcool. Então, quer dizer, existe um contexto como eu vou colocar aqui, de falência do indivíduo. Então, eu entrava com cuidado, com aconselhamento, com acompanhamento, com educação para transformação. Das pessoas. Das pessoas. Aí, um dado momento, eu dou uma virada na minha carreira, em que eu começo a usar essa expertise para ajudar as pessoas num tema específico. Entendi. Elas estão com um problema, esse problema está afetando as finanças, está afetando a empresa. E aí, quando eu chegava para trabalhar com essas pessoas, e meu primeiro cliente em consultoria de turnaround foi uma pessoa que eu conheci na igreja, e foi numa conversa com ela. E ela conversando comigo e falando das dificuldades que tinha, eu comecei a dar algumas dicas. Você organiza isso aqui e tal, mas voltado para a empresa. Mas também você toma esse cuidado com você também e tal, aqui a sua família. E o cara foi ouvindo aqueles conselhos e foi colocando em prática, e a coisa foi dando certo. Chegou uma hora, ele falou para mim e falou assim, Ailton, peraí, tudo que você está falando aí, cara, tá dando muito certo no meu negócio. Você não quer trabalhar para mim? Eu falei, não consigo trabalhar, eu tenho minha ocupação, eu era diretor de uma organização internacional e tal. Mas o que é o consultor? O consultor é alguém que já fez um caminho e vai te ensinar esse caminho. O consultor não vai ser um empregado dedicado, não vai ser um administrador dedicado. Ele vai ser o cara de sentar e pensar junto. Talvez fazer alguma coisa junto, mas não todas as coisas. E depois que as coisas começam a acontecer, ele vai ficar meio à distância, observando, faz o checklist, beleza, e tal, vai embora. Legal. Então, vamos dizer assim, é um acompanhante de transição. Vou dar uma pequena jornada. Exato. Né? Vou mandar junto. Não adianta você pegar na mão da pessoa até o final, porque quando você solta a mão dela, ela não sabe o que faz. O consultor, diferente, por exemplo, do coaching ou do mentor, ele é a figura que põe a mão. O consultor. O consultor, ele põe a mão. Entendi. Tá? Então, a consultoria, ela vai exigir atuação. Ela vai exigir isso, interferência. Tá? A interferência é muito importante na questão da consultoria. Porque muitas vezes o consultor vai assumir a frente. É aquela ideia de, eu vou fazer e você vai ver como eu faço. Nós vamos fazer juntos. Depois você vai fazer e eu vou observar. E eu vou embora e você continua fazendo sozinho. Entendi. Tá? Então, chegar num lugar e tomar pé, conhecimento, buscar estudar, entender aquela situação é muito importante.
para que a consultoria ela funcione bem. Então, o que eu fazia quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas e depois fui trabalhando com os negócios dela, é começar a entender um pouco mais. Entendi. Cara, vamos conversar aqui, deixa eu entender o teu contexto. Quem é você? Como que foi formada essa empresa? Qual é a situação? Abra para mim os teus números e tal. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais condição eu tenho de opinar ou interferir e ajudar. E aí eu comecei a fazer isso com vários tipos de empresa. E aí ia levantando uma, levantando outra e tal. E aí eu abri a minha agenda, fiz uma transição de carreira, saindo daquela parte de organização social e partindo agora para o meu escritório de consultoria. A coisa foi dando muito certo, eu fui conquistando clientes, sendo indicado por outras pessoas. Nunca fui buscar clientes, é uma coisa bastante interessante. Legal. Né? É uma coisa, nunca foi tinha um anúncio, ó, sou consultor e tal, tal, tal. Sempre foram as pessoas que você resolvia os problemas, dava o caminho, o direcionamento, a orientação. E aí alguém pergunta, cara, o que aconteceu? Ó, aconteceu o seguinte, passou um cara aqui na minha vida, meu, que mudou. Aí eu tô tertuliando. Esse cara aí. Pô, conheci um cara, e aí era sempre assim, cara, você tá conhecendo, você precisa conhecer um cara, eu vou te indicar. E a melhor forma para você crescer, de fato, né? Eu acho que qualquer negócio, mas quando você está num trabalho intelectual, eu acho que a validação do outro faz muita diferença. Entendi. Tá? Porque o que acontece? Muitas vezes o resultado ele não é imediato. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade que quer esse imediatismo a qualquer custo. Isso. E muitas vezes o resultado ele também não é tangível. Exato. Cara, eu já fiz consultoria que eu chegava na empresa do cara e falava assim, cara, não tem nada com não tem produto com problema aqui, não tem processo com problema. É a cabeça do cara. Entendi. Eu fui contratado em sessões de consultoria, né, porque eu vendia blocos de horas, de o meu trabalho ser isso aqui, sentar, tomar um café e bater papo, e o cara contar a história e tal, e a gente pensar junto aquilo lá, o cara foi lá, resolveu a vida e acabou. Às vezes seria Só que o seu trabalho é tão importante que quem está por trás, porque atrás do CNPJ tem um CPF. Às vezes o cara está numa confusão mental, às vezes o cara tem a solução, exato, mas tem uma desorganização tão grande mentalmente que entra o seu trabalho para abrir a cabeça do cara e falar assim, ó, pega isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Mas eu cansei de dizer várias vezes, o que eu vou fazer aqui é chover no molhado. Essa frase é uma frase que me acompanhou durante olha, durante muito tempo eu fui obrigado a usar esse mesmo jargão. Para resolver isso aqui, nós vamos chover no molhado, não vou ensinar nada de novo para você aqui. Você só vai fazer o que tem que ser feito. Porque o problema, na realidade, é que as pessoas não fazem o que tem que ser feito. E aí o livro vai abordar uma coisa muito interessante chamada básico bem feito. Sabe onde a maioria desses empresários se perdiam? No básico. O cara está errando no básico. Confundiu o seu CPF com o seu CNPJ. Eu tinha uma frase que colocava para meus clientes, o seguinte, o dinheirão é do teu cliente, o seu é o dinheirinho. Se você se confundir aqui, cara, a tua empresa já era. Entendi. Você vai sangrar a tua empresa, você vai perder o seu negócio. Então você tem que entender que todas as coisas levam um tempo de maturação, inclusive o teu prolabore. Então o teu negócio, enquanto ele é infante, ele não vai te sustentar. Não. Assim como um filho não te sustenta. Exatamente. Tá? Aí o teu negócio vai se tornando um adolescente, vai chegando à maturidade, ao ponto que ele pode te sustentar. E muitas vezes o negócio vai exigir que você trabalhe para ele de graça, ou você faça uma outra coisa para sustentar, para fazer aquele negócio acontecer. Até aquele bolo crescer. Isso é qualquer carreira. E outra coisa, conforme você vai abarcando novos desafios, você tem que se perguntar, eu tenho capacidade de receber esse novo cliente agora? Eu tenho capacidade de colocar isso aqui no mercado agora e ser sustentável? Porque tem uma coisa do nosso tempo, é o seguinte, você tem que fazer. Melhor o feito do que o perfeito. Bom, mas espera aí, nós temos que passar aí isso aí pela prova dos 9 para saber o que deu lucro desse feito. Tem muita coisa mal feita que está sendo entregue. E nós estamos num momento em que as pessoas elas estão tão ansiosas para poder receber alguma coisa que elas estão comprando de tudo. De tudo. A fórmula mágica. A fórmula mágica. Só que o seguinte, a vida não é feita de produtos de R$ 9,99. Exatamente. Tudo tem um custo, tudo tem um valor. Tudo tem um custo. E aí, quando eu olho para esse tipo de coisa e eu começo a trabalhar com essa gente, começo a ter resultado, eu penso, poxa, isso aqui é uma coisa muito interessante, que é do meu métier. Então, praticamente, eu trocava de roupa e contava a mesma história, porque eu estava numa agência de viagem, ou numa padaria, numa cervejaria, no escritório de advocacia, numa empresa de engenharia, administrador de condomínio, era quase que a mesma coisa para mim. E aí, quando eu percebi que esse comum não é ligado à forma como simplesmente eu via a coisa, mas era o método que eu aplicava. Ou seja, tudo precisa de um método. O método ajudava. Então, o método fazia com que eu me adaptasse com muita
rapidez, que eu conseguisse planejar, organizar aquilo. Eu tenho liderança, então eu sou uma pessoa que exerceu liderança, eu ministrava cursos de liderança e eu comecei a praticar isso e eu tinha capacidade de exercer o controle, media os resultados. Ou seja, porque eu era muito preocupado com os números eram muito importantes. Os números então, não mentem, né? Os dados, que sem os dados eu não entendo o que está acontecendo. Métrica é métrica. Métrica é métrica. Então, tudo isso aqui é fruto do método. Aí o método fez as coisas dar certo. E aí, quando eu estou nesse contexto, aí aparece um ponto de virada que é um golpe de sorte. Eu estava numa agência de viagens, nós demitimos o escritório de advocacia e contratei um outro escritório de advocacia. E na contratação desse escritório de advocacia, eu comecei a demandar esse escritório na velocidade que eu queria que ele trabalhasse. E aí eu me intervia em muita coisa e tal, fazia minutos de acordo, mandava, o advogado concordava e tal, e a coisa ia, e a gente acelerando, porque tinha que dar resultado. Porque a minha experiência era toda de tiro curto, então tinha que ser resultado rápido. E aí, o famoso pitch, né? Tudo muito rápido. E aí um dia eu estou na sala da audiência, assim, o advogado virou para mim lá e falou assim, Ailton, mas você não é advogado, você não é administrador, você não é o financeiro da empresa, você põe a mão em tudo, cara. O que você faz? Eu falei, eu faço consultoria de soluções. Foi esse o termo que eu usei para ele. Eu pego uma empresa com dificuldade e eu vou ter que encontrar solução para pôr isso aqui em pé. Muitas vezes não consigo encontrar. Já tive consultoria que simplesmente a gente ia fechar o negócio, liquidar aquilo, passar a régua e acabou. Porque o brasileiro tem essa dificuldade também. O negócio está caindo, ele vende casa, vende carro, endivida a família para pôr no negócio, mas não fecha. E no final ele fale e acaba com todo mundo. Deveria fechar, né? Deveria fechar. O americano ele já tem isso aqui. Ele pôs 1 milhão, perdeu 1 milhão, ele não vai jogar outro 1 milhão para recuperar 1 milhão perdido. Esquece, vai fazer outra coisa. Ele olhou para mim e falou assim, cara, que legal aí, depois que eu expliquei para ele, eu preciso de um cara como você, no meu escritório. Eu estou querendo fazer uma mudança de foco. Eu quero crescer num setor, que é o setor de condomínios. Quero preparar o meu escritório para se tornar um grande escritório de advocacia no setor condominial. Legal. Falei, pô, legal. E eu não conhecia o setor condominial. Então, que eu ia te perguntar isso agora. Como que foi essa virada para você vir para o universo do condominial? Foi com esse papo, aguardando para entrar numa audiência, como preposto da agência. Eu falei, cara, legal, vamos conversar. Por que não? Aí esse cara marcou um encontro na padaria. Trouxe a esposa dele. Aí ele falou da empresa, falou dos números e tal. Eu falei, cara, então podemos construir uma coisa assim, assim. E eu coloquei um número para ele, para fazer a empresa dele crescer 4 vezes aquele número que ele tinha colocado para mim. Aí a conversa foi muito agradável, a esposa dele gostou, saiu da conversa e falou assim. E depois ele falou, a minha esposa falou para te contratar. E eu vendi um bloco de horas para ele e fui contratado. Já era. Né? E aí eu fui trabalhar com esse advogado, legal, que hoje é um advogado muito bem posicionado no mercado, o Dr. Eduardo Rachid. Não conheço ele. Meu amigo... Cara, você tem que conhecer e tem que trazer o Rachid aqui. Rachid. Dr. Eduardo Rachid. É de São Paulo mesmo? Ele é de São José dos Campos. São José dos Campos. Então, Dr. Eduardo Rachid, né? Eduardo Rachid. Eu tenho uma dívida de gratidão com o Rachid, que é esse momento. E aí, cara, sentei e fui estudar esse mercado. Vamos entender. É um mercado muito amplo. Puxa, não, mas eu estou acostumado no mercado de decisores. E o mercado condominial não é um mercado de decisores. O síndico não decide nada. Exatamente. Ele é um moderador da construção de um processo decisório. Exatamente, que leva para a Assembleia. Ele não decide, não é na canetada. Então, haviam vários conflitos e ruídos quando você faz a transição de um contexto de negócio para outro, você precisava entender. Aí eu fui fazer os melhores cursos de sindicatura profissional, fiz Gabor RH, Roseli Schwartz, Town Square. Então, tudo que eu vi a distância... da plataforma que é da Cor Verde. Isso, que é lá do sul, né, de Porto Alegre. Fui fazer uma outra graduação, fiz gestão de negócios imobiliários. Então, fui fazer uma outra graduação. Então, enquanto eu estou lá trabalhando e preparando o crescimento do escritório do Rachid e tal, eu fui me preparando para esse mercado. E aí eu fui encontrando um mercado bilionário. Né? Aí eu fui descontinuando, Cardozão, com todos os clientes e fui focando em condomínio. E aí eu fiz essa transição. Então, eu cheguei para o condominial já com esse mote de especialista de outra área. Eu falei assim, eu tenho que me especializar nisso aqui. Exatamente. Só que antes de fazer, eu fui estudar. Exatamente. Então, eu ia estudando e trocando pneu com o carro andando, trouxe a minha expertise e tal. Fiz uma coisa que foi muito interessante. A primeira providência que eu tomei no escritório Rachid foi lançar o escritório para o mercado. Aí eu falei para ele, precisamos lançar o seu escritório, cara. Divulgar, exato. Vamos divulgar esse escritório aqui. Atuamos na área de condomínio. Ele não tinha feito nada ainda nessa natureza. Eu falei, beleza. E o que nós vamos fazer? Ele falou o seguinte, vou lançar o teu escritório num bar. Oi? Eu falei, vou fazer o lançamento do escritório de advocacia num bar.
nós contratamos um buffet num bar muito famoso da nossa região, chamado Bar do Coronel. Não conheço Cara, falar. isso aí de 2018, e aí nós fizemos no finalzinho de 2018, contratei, na época, o buffet, comida de boteco e chopp à vontade, R$150 por pessoa em 2018. Então, esse é um buffet de uns R$500 hoje, por pessoa. Vamos fazer lá, só para 60 pessoas, um grupo seleto, Exato. e vou lançar o escritório. Aí eu fiz uma palestra para ele de uns 15 minutos, fator bem-humorado, não fala de advogado, uma coisa mais divertida e tal. Fiquei como mestre de cerimônia, montei toda a estrutura para fazer o lançamento do escritório do cara. Aí eu cheguei pro Rashid, antes de distribuir esse convite, falei assim, cara, você não tem 6 empresas que você possa me indicar para ir trazer para esse evento? Amigo seu? Ele falou, sim. Aí eu me dei os nomes, fui ligando um por um, apresentei o projeto. Os caras falaram, não, mas a gente quer participar também. Exato. E aí, todo mundo quis patrocinar e tal. O custo dele caiu 6 Caiu vezes. 6 vezes. Só que eu fiz a seguinte ação. Cada um de vocês vão ter 10 convites para trazer os 10 melhores clientes da empresa. E nós colocamos naquele lugar aqueles convidados que não conheciam o Rashid. Entendi. Relacionamento. E a gente trouxe um grupo seleto para aquela ação. Quando nós fizemos o evento, foi sensacional e tal, todo mundo ficou muito feliz. Saiu de lá com a seguinte coisa na cabeça. Se eu precisar de um advogado, quem é o advogado? Dr. Rashid. Eduardo Rashid. Tá vendo? Negócio for Ou seja, fechado. nada foi... Tudo teve uma intenção por trás. Tinha um método. Estratégia. Tinha um método. Então, a estratégia era trazer cada uma daquelas pessoas trouxeram seus melhores clientes para uma noite sensacional. Exatamente. Aquela noite foi perfeita, porque o buffet de frios era fantástico, o chopp Brahma geladinho, a comida de boteco, o espetinho de filé mignon, de camarão, tudo do melhor para um lançamento de um escritório de advocacia. Bem diferente, inclusive. Porque quando você fala de escritório de advocacia, você automaticamente, o seu mindset, que a galera fala por aí, traz aquela coisa formal, aquela coisa de... Aí a gente quebra isso. A gente quebra. Então, quando você quebra esse paradigma... É porque os maiores acordos é feito em ambientes informais. Sim, e aí as pessoas saem de lá, puxa, isso aqui é sensacional. Então, hoje, isso é muito comum. A gente vê isso acontecer. A gente está vendo muita coisa inusitada, muita criatividade. Informal, porque o povo tá meio cansado de negócio muito formal, negócio muito chato, que não vai ser um robô. Não, Agora você imagina isso em 2018. Tem que deixar a galera à vontade. Aí você puxa 7 anos atrás, então isso deu um baque. E aí o que acontece? Criei um posicionamento como figura, né? Então eu me posicionei no mercado, ele começou a ter sucesso, começou a indicar para outras pessoas, as pessoas começaram a ter sucesso, tal. É engraçado, estava tomando um café com ele tempo atrás e falei, aquele número da padaria já foi embora. E aquilo parecia uma coisa... Nada mais parecia inicialmente meio que impossível de fazer, né? E então, ali, naquela conversa, aconteceu essa virada. Mas, de novo, nós vamos pegar aqui o golpe de sorte de novo. Oportunidade e preparação. A famosa golpe de sorte. Eu poderia dizer para ele, cara, não tem interesse, tem uma carteira muito cheia, tô cheio de... E não tinha tempo mesmo. Tanto que quando a gente conversou, eu falei, olha, eu consigo te dispor poucas horas por semana. Funciona para você? Eu me lembro que a gente fez uma ação, se eu não me engano, eu acho que eu tinha um contrato com ele de 5 horas por semana. Entendi. De consultoria. Era o que eu podia dispor. E aquilo fez dar muito certo, mudou a minha carreira, né? Colaborou para a ascensão do escritório do Rashid. E aí, depois eu fui vivendo a experiência com várias empresas de vários setores. Aí depois houve uma outra virada. Exato. Que daí eu deixo a consultoria, eu não faço mais consultoria, né? E me tornei também um empreendedor no setor. Então hoje eu sou um empresário do setor condominial. Legal. Então, e também influenciador, né? Isso aí. Influencia. Então, aí o que acontece hoje, até eu falo com os meus sócios e tal, o Dr. Silvio Feito está aqui comigo, é um dos meus sócios. A gente, por exemplo, tem hoje a educação para a gestão como motor 2 do nosso negócio. Exato, porque hoje o nosso mercado, eu atuo com condomínio, Ailton, há 14 anos. Eu não comecei como síndico, eu me tornei síndico na minha jornada. Trabalhei administradora, foi degrauzinho, aquela coisa toda. E hoje, são pouquíssimos profissionais do mercado, síndicos inclusive, que têm bagagem intelectual. A maioria não tem bagagem intelectual. E acaba meio que danificando o nosso mercado, vamos dizer assim. E com base nisso, nessa sua nova virada, foi quando surgiu, vou escrever livro para fomentar esse mercado tão deficiente?
Então, quando eu trabalhei com organizações internacionais, e uma delas que eu atuei, ela tinha uma estratégia muito interessante para suas publicações. Ela validava o conteúdo dos livros em palestras. Então, eram palestras que se tornavam em livros. Então, um assunto vinha num treinamento, uma capacitação. Essa capacitação, ela rodava muito tempo sendo experimentada e validada. Isso transformava o conteúdo até a hora que saiu o livro. E aí, depois eu comecei a trabalhar com organizações aqui no Brasil, pegando livros e tornando eles em palestras e formações. Por exemplo, eu tive uma ação com uma editora chamada Mundo Cristão, que era quem publicava aqui no Brasil As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Entendi. E eu fiz uma ação com a Mundo Cristão, em que eu peguei os livros de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor, e tornei eles em seminário de 8 horas. Entendi. E uma leitura dinâmica do livro. Então, a gente ia para Serra Negra, para vários outros lugares, em eventos de imersão, com Gary Chapman. Cheguei num único evento, um único final de semana, vendei 210 livros de Gary Chapman. Ali não tem livraria que vende 200 livros de um autor num final de semana. Isso não existe. Então, essa ação com os livros era uma parte do meu trabalho. Então, quando eu vim para o condominial, eu encontrei muito movimento e pouco conhecimento. Exato. Eu falei, puxa, tem que entregar alguma coisa aqui sobre gestão. Exato. A gente tem muita coisa escrita já há muito tempo, né? Mas muito a partir do olhar do advogado, muitos advogados que já escreviam no setor condominial, mas eu vi pouca coisa na área de administração propriamente dito, mas também algo mais acessível. E mais leve na leitura, não algo... um diferencial que eu vi nessa obra sua aqui. É simples. Você traz conceitos do dia a dia. Você não traz aquela leitura densa, aquela leitura chata que dá sono. Essa é a minha ótica, tá? Que eu li o livro dele 2 vezes, né? Só para vocês entenderem. Eu tenho uma amiga que ela fala o seguinte: Ailton, eu leio os seus livros e ouço a sua voz. Exatamente. Porque eu já assisti as suas palestras, então eu tô lendo e parece que a gente está conversando. Foi a mesma sensação, você trouxe agora algo, foi a mesma sensação quando eu li o seu livro a primeira vez. Eu estive no evento lá, no Coco Bambu, você trouxe um prelúdio ali sobre o que é o síndico-chefe, aquela coisa toda, e aí você colocou aquela sementinha daquela curiosidade. A pessoa fez uma alusão do Ratatouille com eu comecei a ler, eu falei, putz, que legal, que criatividade. E uma coisa que é legal disso aqui é que, por exemplo, quando você percebe que o que a gente tem na mão é uma construção lá de trás. De novo, a gente falar sobre como que a gente caiu aqui agora, né? Então, quando eu fui escrever o primeiro livro, até a estratégia com a editora é da gente escrever um livro pequeno. O Síndico Gestor, os 4 Pilares para uma Gestão Condominial de Sucesso, é um livro de 98 páginas, perdão. Então, a leitura tinha que ser fluida, rápida, e é um livro técnico, mas que tinha que ter essa fluidez, essa dinâmica, a pessoa gostar de ler. E aí, quando a gente vem para Síndico-Chefe, a gente trabalha um livro um pouco maior, mas a metáfora ajuda a gente a trabalhar esse storytelling mesmo. Isso. Né? Uma experiência de storytelling, para você ver que são histórias amarrando exatamente, várias histórias. Uma coisa a outra. Né? Tem sempre ilustrações, e isso é muito bom. O livro, por exemplo, ele é dividido em 4 partes. A terceira parte é a parte técnica. Né? E a pessoa pode escolher estudar só aquilo. Ou ela pode pegar, ler uma parte, pular a outra, mas se você conseguir caminhar com o livro todo, você vai perceber o seguinte, que tem uma provocação de Ratatouille, que é para criar o que você colocou, né? Um mercado que pensa. Exato. Né? Um mercado que pensa. Depois a gente vai olhar para os desafios, os conflitos que a gente tem que trabalhar, que o Ratatouille apresenta, né? Gestão de pessoas, conflitos e expectativas. O poder transformador do método, que é uma coisa que eu não abro mão. Eu acho que o método faz toda a diferença. Tudo tem que ter uma forma de fazer. Porque daí a gente vai encontrar excelência. Porque sem método, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer sempre uma forma diferente da outra. Sabe? Então não vou conseguir provar o benefício da satisfação recorrente. Entendi. Sabe? Então, quando eu, por exemplo, eu vou num lugar que eu gosto de determinada torta de limão do lugar tal. Quando eu volto lá, é a mesma torta. É o mesmo sabor. Não pode ter uma receita diferente. E porque aquilo vai quebrar a experiência recorrente. E assim, quando você vai comer uma outra torta em um outro ambiente, não é igual àquela que você está acostumada. Aí você vai lembrar dela. Você vai lembrar dela. Putz, não é igual àquele lugar que eu fui. Eu quero embarcar somente no seu livro. Só um pouquinho, porque você vai ter que comprar, tá? Para você ler, beleza? Tem algumas provocações aqui que eu achei bem interessante. Uma delas.
Qualquer um pode cozinhar, que é a essência do livro, tá? Depois você vai, se você ler, você comprar aqui, qual é o valor do livro? Esse livro custa R$90. R$90, tá? Ele traz uma alusão do Ratatouille, mas ele que vai explicar. Só estou dando minha visão aqui de leitor. Qualquer um pode cozinhar, que é uma das provocações. E aí eu trago para você, na sua visão empresarial, do segmento de condomínio. Qualquer um pode ser síndico? Essa é uma provocação interessante e, por incrível que pareça, o Código Civil diz que sim. Olha o Código Civil no lascando aqui, né? O Código Civil sim. Porque o que acontece? Para você se tornar síndico de condomínio, o Código Civil diz que pode ser um condômino ou até uma pessoa estranha ao condomínio, tá? Seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Ela sendo eleita numa assembleia que foi legitimamente convocada para aquela finalidade, então se ela recebe o voto da maioria dos presentes em uma assembleia, se faz um síndico. Então não há necessidade, por exemplo, de uma qualificação prévia, experiência prévia. Então, ainda que existam alguns grupos no mercado que tentam colocar algum elemento de seleção, isso é contrário ao que a legislação põe. Exatamente. Tá? Então, o que acontece? É um acesso livre à concorrência. Então, em tese, qualquer um pode concorrer. Exatamente. E acaba que qualquer um, de fato, acaba se tornando síndico. Só que a pergunta que eu faço é que gerir o condomínio não é para qualquer um. Não mesmo. Então não é qualquer um que consegue exercer de fato o papel de gestor do condomínio. E aí eu preciso o quê? Aí eu vou precisar me qualificar, aprender, praticar e crescer. Eu preciso crescer. Tem que haver esse dinamismo dentro do condomínio. A figura de Remy, ela é sensacional porque no filme Ratatouille eles usam o rato para provar a tese que qualquer um pode cozinhar. Exatamente. Que significa, esse talento pode vir de qualquer lugar, mas ele só cozinha porque ele é talentoso. Isso mesmo. E aí ele tem algumas características, eu cito no livro, né? Ele é observador, ele é interessado, e aí ele vai mais fundo, ele estuda, então ele se torna um estudioso, aí ele pratica o que aprendeu, aí significa que ele é determinado, disciplinado. Aí o que acontece? Os resultados começam a aparecer, porque do curioso ao dedicado, olha quantos passos ele já deu. Exatamente. Entendeu? Na frente de muitos que não tiveram a disposição que ele teve. De dar fazer essa caminhada. Aí os resultados começam a vir com qualidade, com consistência. Então, o síndico ele tem que fazer essa mesma jornada. Sabe? E a primeira coisa que eu coloco, até eu considero no livro, é o seguinte: não dá para você gerir condomínio se você não gosta de gente. Condomínio são pessoas. São pessoas. Porque ainda que a letra fria da lei diga que a gestão condominial é a gestão da coisa, eu parto para outro princípio, que é a gestão da experiência daquele que decidiu viver em condomínio, ou seja, a experiência de quem adquiriu aquela coisa. Exatamente. Né? E aí, cara, o desafio se torna ainda maior. Exatamente, porque são vários sonhos dentro de uma edificação. Expectativas, experiências, reações, porque as pessoas vão para uma realidade nova e elas vão ter que se adaptar a essa realidade nova, independente se você já morou em condomínio ou não. Você chegou num novo condomínio, é outra realidade. É outra realidade, é outro condomínio, é outro modelo, é outra cultura. Né? Então, quando a gente olha para essa questão, puxa, não dá de fato para ser qualquer um. Vai exigir alguma qualidade. Tá? Como a lei não existe qualificação, queridão, você vai ter que crescer em algumas qualidades. Você precisa de algumas características que precisam ser cultivadas, aí tem que aflorar em você para que você possa ser, de fato, um bom síndico. Uma outra provocação que eu achei interessante aqui, ó, que eu concordo com essa provocação aqui. A coisa mais perigosa que existe é um incompetente com iniciativa. Traga a sua visão dentro do universo condominial sobre esse tema. Não, tá cheio. Gente, o que acontece? Essa máxima, né, do incompetente com iniciativa, quem divulgou isso no Brasil, o Mário Sérgio Cortella fala muito nas palestras dele, né? Mas isso é vamos dizer assim, um dito popular muito antigo, e a ideia é o seguinte, que a iniciativa, a vontade de fazer alguma coisa, ou se dispor para fazer alguma coisa, ela pode ser até bem-vinda, até louvável, sabe? Mas o método, de novo, se tiver método, ele vai falar oi, ele vai fazer a pergunta para você, mas você sabe o que está fazendo? Porque a competência tem a ver com o saber fazer. Exatamente. Tá? Você sabe fazer, você sabe como fazer, você sabe o que fazer. Quando acontece tal situação? Então, nós temos que trazer essa competência.
Porque, por exemplo, se eu tenho, pegando o contexto condominial, tá? Eu tenho pessoas contratadas para trabalhar no controle de acesso. Tá? Então, são os meus porteiros. Naturalmente, eles vão ser a primeira reação do condomínio, qualquer situação, seja ela natural ou fora da realidade natural do condomínio. Tá? Como, por exemplo, um sinistro. Tá? Aí eles vão ser impulsionados pela situação para agir. Para agir. Eu tenho que trazer competência. Exatamente. Senão... Tá? Porque, por exemplo, o porteiro abandonar o seu posto, porque está acontecendo um assalto na rua, para abrir o portão e ir lá ajudar alguém que está sofrendo um assalto, é um incompetente com iniciativa. Você percebe? Com certeza. Mas isso, alguém vai falar, mas isso é humanidade. Perfeito, mas existe protocolos. Protocolo para... Até porque lá é segurança pública, né? Não é privada. Como que eu vou fazer? Como que eu vou reagir a isso? Será que vai ser vou chamar a polícia? Vou acender aqui algum spot de luz que tem no condomínio? Tem algum mecanismo aqui de reação e que foi treinado, orientado, que se criou uma competência para tal? Não. Você percebe? Então, todo competente com iniciativa, ele se cria no vácuo. Você entendeu? É um vácuo. Tem até uma cena em Ratatouille que é muito interessante, que aí chama atenção para essa fala no livro, que é aquela cena do Linguini tá varrendo do lado de uma panela, né? Ele derruba aquela panela de sopa. Em vez de ele chamar alguém para ajudá-lo a consertar o problema, ele tenta resolver sozinho. É ali que brilha o incompetente com iniciativa. Ele piora a sopa, ele não resolve, ele cria um problema maior. Então, toda vez que houver uma iniciativa sem competência para tal, o risco de piorar é maior. Então, é melhor que não faça. Não faça. E aí, o que vai ser cobrado do síndico ou do líder? Capacitação, treinamento, instrução, manualização, processo, procedimento, protocolo. Exato. Tá? Para que, de fato, o incompetente com iniciativa não brilhe. Exato. Que quando ele brilha, dá ruim. E aí, eu gostei muito dos conselhos da Colette. Muito legal. Que eu acho que traz muito para o nosso segmento, inclusive para quem quer atuar como síndico. Escuta esses conselhos aqui e eu vou pedir para você, entenda o contexto. Quando fala aqui o contexto, eu vou ler aqui e vou trazer a minha alusão. Entenda o contexto, saiba onde você está e com quem está lidando. Conhecer o ambiente e as pessoas ao seu redor é crucial. O que eu entendo aqui? Quando o síndico ele é eleito no novo condomínio, ele precisa entender em qual contexto ele tá se inserindo. Aquela cultura, né? Está entrando numa cultura, numa realidade. Porque existem muitos casos, eu te falo com muita autonomia e propriedade aqui. A minha postura de trabalho, eu dou certo em alguns condomínios, tá? Só que tem outros que não dá certo. Não dá certo. Tem muitos outros condomínios que eu saí, inclusive, falaram que eu sou muito... Como que é? Sargentão. Né? Tenho uma ótima comunicação, mas eu sou firme na decisão. Não pode. Não, Cardozão, você é muito sargentão. Foi assim, mas se no seu regulamento interno tá falando não pode, ué. Eu não vou ter que florear pra falar não, né? Mas você tem que ter jeito pra falar. Mas que jeito? Me fala. Não é não, né, gente? Não importa o jeito, é não. Agora, se você que tá recebendo não vai gostar, é outros 500, né? Dedicação e esforço. Trabalhe arduamente para manter o seu lugar. O esforço contínuo é essencial para o sucesso. Importante. É uma coisa que é muito legal. Às vezes uma reclamação muito recorrente em relação ao síndico profissional, que é a ideia da presença. Tá? Eu sei que o síndico ele não consegue estar o tempo todo no condomínio e Exato. A atividade dele não requer isso. Não requer isso. Só que o síndico, teu esforço tem que aparecer, queridão. Exatamente. O ovo que você bota, você tem que cantar. Tá? Ninguém vai saber duas vezes por semana o que você faz. Sabe, você vai ter que dar evidência para os condôminos que você está em atividade. A tecnologia hoje é fantástica. Um stories que você faz, né? Hoje aqui, verificando as contas do condomínio e tal. Cara, você tem que dar nome aos bois. Você tem que cantar os ovos que você bota. Porque se você não fizer isso, o que as pessoas vão perceber? Vão perceber que existe uma ausência. Porque engraçado, né? Aquilo que seria uma coisa antagônica, mas a ausência, ela é percebida. Nem percebi que você não estava aqui. Não. É porque você não está que eu percebo. Caramba. E em condomínio é assim. Em condomínio é assim. Uma outra... Página 34, tá? É só essa página aqui para não ler o livro inteiro aqui para você comprar. R$90, tá? No precinho, beleza? Aqui, ó. É cada tapa na cara que eu vejo nesse livro aqui, que eu vejo que dá vontade de falar o nome de algumas pessoas aqui, mas eu me seguro. Organização,
Ó, às vezes você vai. Agora eu vou dar uma de síndico fofoqueiro. Síndico sincero fofoqueiro. Às vezes você vai no escritório de alguns colegas e aqui fala aqui, ó, organização. Mantenha seu espaço de trabalho organizado. A desordem apenas retarda o processo e prejudica seu desempenho. Ou seja, não é só nesse livro que eu li sobre organização. Vários. Sun Tzu, Arte da Guerra, Maquiavel, o Príncipe, As 48 Leis do Poder, e entre outros, ele fala sobre organização. Você vai nos lugares aí que o zelador, a mesa tá com um caderno assim, outro tá assado, e você me pega pra mim o marca-texto, a pessoa fica, cadê o marca-texto? Tá vendo, ó? Cuidado com a sua postura. Aí, ó. Mantém os braços. Só que essa aqui entra numa postura da questão do chefe, né? Precisão e qualidade. Na verdade é o seguinte, a postura aqui que a Colette vai colocar é o seguinte: o cozinheiro ele trabalha numa bancada. Se assumir o trabalho, tem uma postura para trabalhar. Por quê? Você vai estar manuseando vários instrumentos e ingredientes. Aí ela vai dar uma sacada seguinte, que uma marca do chefe é o avental sujo e as mangas limpas. Entendi. Então, a postura vai fazer com que você saia limpo de qualquer situação que você atuar. E aí a gente pode aplicar isso aí, seja para a questão técnica ou para a questão ética. Tá? Olha, eu mexo com a sujeira, mas não me sujo. Exatamente. Sabe? Eu estou aqui para limpar. Sabe? Eu não entrei nessa sujeira para eu sair imundo. Não, exatamente. Eu entrei aqui para pôr a casa em ordem. Exatamente. Então, essas sacadas... Porque é interessante, né? Para bom entendedor, pingo é letra. Exato. Então, toda provocação ela vai fazer isso. Ela vai te dar para você uma coisa aqui incompleta, para você levar para casa e falar assim, caramba, aonde que eu aplico isso aqui? Exato. Porque isso aqui mexeu comigo, chamou atenção. E o último, não menos importante, gestão de pessoas, né? Condomínio de pessoas. Todo domínio é gente, ó. Portaria, limpeza, jardinagem, manutenção, condômino, funcionário do condômino. Tá vendo? O Uber que entra, o motoboy, é pessoas. E pessoas. E a gente não pode esquecer o seguinte, que a estrutura condomínio, tá? Ela responde a um sonho. Né? A pessoa que adquiriu o condomínio, né, um apartamento tal, num condomínio, uma casa num condomínio, ela realizou o sonho da sua casa própria, adquiriu o seu lar. Exato. Sabe? Então ela vai lá para viver uma experiência de experimentar aquela conquista. E aí ela vai esperar ali viver os seus melhores momentos, as melhores histórias. Qual que é o nosso papel? Não vamos lá fazer o romance de ninguém. Exato. Nós só vamos tirar obstáculo da frente, para que o romance aconteça. Resolver o problema. Eu não vou deixar ruído, exatamente. Sabe? Então, quer dizer, uma coisa que eu coloco, até nos 2 livros, eu falo muito sobre isso, a importância da rotina saudável. O gestor condominial, ele é o guardião da rotina, porque se a gente entregar para o pessoal rotina, as coisas funcionam muito bem. O portão abre, o cara entra, isso. Tem água, tem energia, gestão tá tudo invisível. funcionando. Se você entrega isso... Sabe, eu chamo esse tipo de liderança, que é aquela liderança que você não percebe, né? Tem até um título interessante, que depois eu quero desenvolver um material sobre isso, que é o líder desnecessário. A coisa acontece à revelia da presença dele. Isso, aí cada um traz um termo, né? Eu falo de gestão invisível. Sim, que aí, sabe onde a gente vê isso muito bem? Quando isso funciona e é sucesso? Criação de filhos. Eu crio as minhas filhas para que funcione a educação quando eu não estiver perto. Exato. Porque se elas só forem gente boa debaixo do meu olhar, eu errei o alvo. Agora, elas precisam ser o melhor que elas podem ser na minha ausência. Aí a educação funcionou. Aí a paternidade aqui foi show de bola. Legal. Entendeu? Então, eu treino a minha equipe para que ela funcione, a revelia da minha presença, o condomínio funcione. E que eu vá lá para perceber aquilo, para mexer em algumas coisas, em algumas nuances, mas numa máquina que está funcionando, está azeitada. Exato. Entendeu? Não é uma alavanca que eu tenho que estar o tempo de uma manivela que eu tenho que estar mexendo. E às vezes, pegando esse gancho, trazendo para o condomínio, às vezes o condomínio não percebe isso. Quando tem um condomínio que é totalmente funcional, o morador chega, aperta o controle, o portão abre, ele chega, estaciona, pega o elevador, ok, vai na piscina, tá limpa. Não tem o que reclamar.
Não, não tem. Às vezes o morador, ele tem uma certa mentalidade, não todos, que para o síndico ter valor, o síndico tem que estar no condomínio toda hora apagando incêndio. Mas um síndico que está no condomínio apagando um incêndio, a coisa está errada, muito errada ainda. Porque o síndico é o senhor estratégico. Ele vai elaborar um plano de ação, resolver as demandas e deixar aí trazer a tranquilidade. Você gosta de passear em shopping? Gosto. Cara, eu gosto também, eu gosto. Eu Tomar um sorvete. Eu vou tomar um sorvete, eu olho assim, mexo uma iluminação aqui, outra coisa ali. As lojas. Eu fico assim... Só tá mexendo na loja fora do horário. Eu falo da minha esposa assim, puxa, eu acho que eu tenho um sonho de ter uma loja em shopping. Eu gosto tanto de andar em shopping. Síndico tem que andar no condomínio igual você anda no shopping. Exato. Passear em tudo. Tem que gostar de estar lá. Entrar, passear e tal. Fiscalizar, subir, descer. Pegar uma garrafa d'água, entrar, puxa, fazer uma visita. Fazer o caminho do rei do condomínio. Depois vistoriar aquelas áreas que o morador não vai, que é a área técnica, a área de serviço. Mas passear, sabe? Gostar de estar lá. Entendeu? Porque tem que olhar para esse tipo de coisa. Sabe? A presença do síndico no condomínio, ela é uma coisa muito importante. Eu sei que, por exemplo, nós estamos vivendo agora o advento das grandes empresas de sindicatura. Exato. Que é uma transformação agora, que você elege o CNPJ e você tem um preposto. Exatamente. Perfeito, estratégia sensacional. Só que o preposto tem que ser um cara que gosta de gente, que gosta de ir lá no condomínio. Exatamente. Porque senão a tua marca perde. Perde força, perde valor. Tá? Porque as pessoas vão precisar disso. As pessoas vão ter essa ideia. Então, é como um patrulhamento de dar senso de segurança, né? A professora na sala de aula dá entendimento que os seus filhos estão sendo cuidados. Sabe? As pessoas precisam disso. Elementos visuais, você tem que marcar a posição. Exato. Sabe? Então, isso você vai ter que fazer. Quando eu olho, por exemplo, a experiência do chefe de cozinha, a carreira dele não é tocada simplesmente em fazer o alimento chegar às pessoas, e não está alimentando pessoas, não é comida pela comida. Exatamente. O foco dele é na experiência. Então, quando um chefe abre o seu restaurante, tem lá o seu tempero e tal, a qualidade daquilo que ele entrega, ele já ouviu tanto elogio que ele se sentiu encorajado a entregar isso para mais gente. Exatamente. Tá? Primeiro ele fez para ele e gostou. Agora ele fez para os parentes, gostaram. Fez para os amigos, gostaram. Falou, agora eu vou ter um restaurante. E aí ele pensa toda a experiência. Dos móveis, da louça, da iluminação, o aroma do ambiente, tal, os pratos, o menu. Ele cria toda uma experiência sensacional. No síndico-chefe, eu desafio o síndico a pensar o condomínio dessa maneira. Exato. Cara, olha para o seu condomínio. E construa esse tipo de coisa. E alguém vai dizer assim, mas o meu condomínio ele é carente de muitas coisas. Ok, então vamos começar do básico. Tá? E aí eu trago no livro a pirâmide de Maslow. E é uma coisa que eu tenho falado muito aqui. A pirâmide de Maslow, ela começa construindo ali camadas de demandas das necessidades das pessoas. A necessidade mais básica, que é a base da pirâmide, é do que nos dá condição de viver. Transportando para condomínio, vamos chamar isso de habitabilidade. Tá? Que a primeira necessidade precisa ser suprida. Para nós, é comer, beber, dormir e defecar. Isso aqui está no condomínio. Isso mesmo. Eu tenho que ter sossego, tenho que ter salubridade, né? Tem que ter saneamento. As coisas têm que funcionar ali. Exato. Aí, depois que isso aqui é sanado, as pessoas vão pensar no próximo degrau. E o próximo degrau é segurança. É curioso que as pessoas primeiro pensam no teto para depois pensar na portaria, queridão. Verdade. Tá? Por isso que, por exemplo, eu tenho até colocado isso muito à baila em debates, condomínios de baixa renda, imóveis, por exemplo, que são oriundos de uma desocupação e tirou aquela comunidade e trouxe para o condomínio. Aquele cara que veio morar ali naquele apartamento, que saiu da favela, de uma área de inundação, de uma tragédia, uma área de risco, ele está chegando ali só querendo um teto. Exatamente. Ele está se lixando se tem portão. Aí depois que ele entrou, as necessidades básicas foram supridas. Aí ele vai olhar e falar assim, mas não fica ninguém naquela portaria ali? Não fica não. Precisamos ter segurança. Você percebe? Aí você mudou as camadas. Aí você vai subindo na pirâmide de Maslow. Vai ter um tipo de condomínio, que é naquilo que você falou, né? Você tem que entender o contexto que está aqui. Cara, que os caras estão aqui atrás de status. Mesmo. A pergunta aqui é o seguinte, cara, o que isso aqui agrega para minha marca indivíduo? O que eu vou ofertar para esse meu cliente para ele se sentir no status? No status, ou seja, aqui eu quero a assinatura de um artista no lustre do salão de festa, os móveis do hall e tal. Vocês já estão pensando em grife.
E aí, Fornecer camareira, fornecer um monte de coisa. você tem que ter tem concierge. Concierge, Concierge no condomínio. Aí, quando chega no topo da pirâmide, não acabou. Aí acontece um fenômeno sensacional, que isso é próprio do ser humano. Ele pensa lá embaixo de novo. Exatamente, não tem o que reclamar. Mas não é ter medo de voltar lá atrás. Sabe o que ele faz? Aqui começa a surgir o fenômeno da filantropia. Entendi. Cara, eu tô aqui em cima, cara, eu vou devolver um pouquinho lá embaixo. Tem que devolver, exatamente. Eu vou ajudar o que muitos fazem, vou ajudar o lá de baixo a crescer. Percebe? Então vai chegar uma hora que nós vamos estar em condomínio em que a gente... E aí é uma evolução que o condomínio tem que chegar. Que aí você que veio de um ambiente cristão e tal, entende esse tipo de coisa de doar um pouco pro outro. Eu tenho segurança do portão para dentro, mas por que a gente não tem do portão para fora? Exatamente. Por que eu tenho medo daquele morro que tá lá no final da rua? Não, o condomínio vai impactar aquilo lá. Porque o Natal das crianças do morro, quem vai fazer é o condomínio. Exatamente. Sabe? A diferença é nós que vamos fazer. A campanha do agasalho aqui é pensando no meu vizinho lá da ponta. Porque eu quero viver bem com aquele vizinho, porque eu quero que ele cresça. Eu não vou ter medo do vizinho. Exatamente. Você entendeu? Então, se a gente consegue fazer isso acontecer, aí o ciclo virtuoso estabelece. Estabelece. E aí só é possível você viver isso se você tiver essa mentalidade de chefe. E ajudar o próximo também. Para encerrar, um assunto que está no seu livro, o que podemos aprender sobre a oposição? Cara, a oposição é um negócio muito legal. Eu acho que é o terror de muita gente, tá? Até porque, por exemplo, quando você está no condomínio, você está vivendo uma carreira que ela é, na realidade, um mandato. Isso é cíclico. Né? É um ciclo. Um mandatário, você está ali no condomínio eleito, só que a cada 2 anos ou 1 ano, dependendo da realidade da sua convenção, você vai enfrentar de novo um pleito, se você permanece ou não. A oposição, nesse contexto, é natural. Então, toda a experiência política, porque a gestão condominial também é uma experiência política, ela vai ter essa ideia de lidar com oposições. Essa oposição, ela pode ser legítima, tá? Então, se estabelece uma oposição porque um trabalho que está sendo feito não é bom e as pessoas que querem o bom estão reclamando e se opõem àquela realidade muito ruim. Se o teu trabalho não está sendo feito a contento, está em falta em alguma coisa, essa oposição aqui ela é muito benéfica para você. Exatamente. Que ela está te apontando os erros as suas e dando falhas. Oportunidade para você crescer. Isso mesmo. Você vai olhar para ela e aprender com ela, porque ela está vendo teus pontos cegos. Ou seja, eu vou considerar isso aqui. Peraí, por que eu não vou ouvir? Peraí, eu vou levar isso aqui, eu vou considerar. Tá? A oposição está reclamando, mas ela está reclamando de maneira legítima. Isso aqui funciona. Porque eu vou olhar para a minha oposição aqui como uma espécie de rival digno. Ele é um rival que está posto. Não é uma pessoa que está enchendo o saco, só para encher o saco. Eu vou crescer. Só que tem oposições que elas não são legítimas. Não são benéficas. Tá? A pessoa está ali opondo porque você é uma ameaça para o status quo dela. Ela já estabelece um domínio no condomínio. Exatamente. Tá? E você chega ali para interferir. Você vai interferir. E aí, muitas vezes, as motivações dessas pessoas aqui são criminosas, são escusas. Cara, isso aqui não tem remédio. Exatamente. Tá? Então tem oposições que a gente vence e tem oposição que a gente não vence. Aquele cara que está se opondo porque não está bom, no dia que ficar bom, ele fica do teu lado. Exatamente. E ele vai falar para você, ó, viu? Falei, você ouviu, você é um cara legal, você é um cara humilde, você é gente boa. Exatamente. Quer dizer, você provou que tem... Você escuta para a gente crescer junto. Bom, você ganhou o direito da minha confiança. E a oposição agora vira, vamos dizer assim, apoio. Apoio. O cara que cresceu, ajudou você a crescer, ele vai junto com você. Esse que não quer, cara, não tem jeito. Tem oposição que, de fato, nós vamos ter que fazer um trabalho de tirar o cara do condomínio. Como, por exemplo, o condômino antissocial. O condômino antissocial é um tipo de oposição. Não respeita a regra, não respeita nada. Nada. Então, ele vai se opor àquilo que é as o regras da coletividade. Mínimo da coletividade, para viver bem. Então, o livro vai ajudar você a olhar para essas figuras, interpretá-las, entender como elas funcionam, até como elas se formam. Tem algumas dicas para você perceber a oposição se formando. Às vezes você tem uma pessoa que está lá junto com você, daqui a pouco ela some. Alguém que opinava não opina mais. Aí daqui a pouco ela vai distanciar, daqui a pouco ela começa a se manifestar longe de você com um pensamento contrário. Pô, cara, já está crescendo ali uma oposição. Exatamente. Como é que eu vou olhar para isso aqui? Como é que eu vou lidar com esse tipo de coisa? E aí, a lidar com oposição exige o exercício da ressignificação. Receber e ressignificar. Ressignificar. Eu vou ter que ressignificar. Sem milindre. Sem milindre. E aí, tentar usar isso de maneira positiva. E a ressignificação sempre vai ser para a leitura positiva. E sempre ser ouvinte. Escutar. Não debater. Não rebater. E tem um detalhe que eu coloco também muito legal no livro. Muitos síndicos caem na falácia da unanimidade. Ninguém é unânime. Ninguém é unânime. Se é unânime, alguma coisa está errada. Né? Então, você só precisa da maioria.
Com 50% mais um, você resolve 95% dos problemas do condomínio. Então, você precisa construir uma maioria dentro do processo decisório, ou seja, as decisões assembleares, mas para o dia a dia do condomínio, você precisa do apoio de poucas pessoas. Aí eu falo do princípio de Pareto. 80-20. 20% dos seus esforços garante 80% dos seus resultados. Exatamente. Condomínio é a mesma coisa. Você precisa de poucas pessoas comprometidas para mover a massa. Isso mesmo. E a comunicação a seu favor. Isso. E aí, existem ferramentas, elementos. Aí no final do livro a gente vai colocar, por exemplo, utilizar bem a comunicação, mas tá uma coisa sensacional que é saber dizer não. Cara, o não é muito importante em qualquer gestão de coletividade. Porque as ideias são diversas, interesses são diversos, caprichos São diversos. Tá? E você vai ter que se preparar para esse tipo de coisa. Eu vim com o Dr. Silva, a gente vinha no carro conversando e tal, a gente falando sobre o quão as pessoas são melindradas do setor condominial quando recebem um não. Exatamente. E aí eu falava com ele que no nosso negócio a gente tem que entregar um não muito bem embalado. Exato. Ele vai chegar, mas eu vou dar uma trabalhada nesse não. Não vou ser seco, não vai ser na pancada. Os meus não são secos. Precisa ser trabalhado. São secos. O quê? Eu lembro que eu trabalhava com jovens e adolescentes e eu usava um princípio de disciplina com eles, que era 2 tapinhas e um empurrão, né? Então chegava, sempre era 2 elogios e vinha uma porrada. E aí era muito engraçado, que eu lembro que estava uma vez num ensaio de uma banda e tal. E eu precisava falar com um garoto, cheguei, Fulano, vem cá, meu querido, você sabe que eu gosto de você, né? Você é um cara sensacional. Mas eu preciso te contar uma coisa. Cara, aí os outros já riam, começou. Cara, com elogio, vai vir pancada. Então, deixar a pessoa à vontade para você colocar o não. Ou deixar muito claro a justificativa daquele não. Para que a pessoa não tome aquilo para ela. Porque o que acontece? A recorrência do não para aquele indivíduo o tempo todo, né? E a gente usar frases do tipo, você só faz errado, você nunca faz certo, toda vez, sempre, nunca. A gente tem que tomar cuidado com essas colocações. E a gente faz isso muito dentro de casa. Porque em casa a gente é muito solto. Exato. Né? Às vezes, por exemplo, a pessoa lá fora ela é mais polida para reagir, dentro de casa ela é estourada. Então ela tem que calibrar isso dentro de casa. O condomínio, quanto mais você vai ficando familiarizado, mais você vai se aproximando desse cara dentro de casa. Entendi. E você vai fazer isso com o zelador, vai fazer isso com o porteiro, vai fazer isso com a tua equipe e tal. Então tem que manter aquele equilíbrio. Manter equilíbrio. Não se aproximar muito, mas também não se distanciar. E aí você entendeu o seguinte, cara, eu vou precisar colocar uma coisa negativa aqui, que é o elemento não, que é muito importante. Eu tenho que calibrar ele. Entendeu? Eu vou ter que dar uma volta. Opa, tu dá uma volta. Vou ter que ser um pouquinho prolixo aqui para colocar esse não. Não vai poder ser silábico. Entendi. Monossilábico, perdão. Uma sílaba só um. Não, peraí. Eu tenho que contar uma historinha para não. Construir a narrativa. Construir uma narrativa. E aí? Deixe suas considerações finais. Cara, que valeu nosso demais. O tempo tá estouradaço. Não, valeu demais. Mas podcast bom é isso aqui, cara. É bate-papo. Show de bola. Cardozão, obrigado, irmão, pela confiança. Obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz no feedback que você me deu nessa semana passada. Que legal. Eu encontrei lá na sede da Orion Lift, né? Grande abraço, Leandro. Eu falei, eu sou muito espontâneo. Falei, porra, você tá cheiroso. Aí o pessoal do hall social falou assim, mano, esse negão é gay. Não é possível. Eu falei, não, negão, não, aqui não é gay não, mas o negão tá cheiroso mesmo, mano. Mas foi um negócio muito gostoso. Foi legal. E aí quando você falou, cara, esse livro é um livro gostoso de ler. Você viu, cara, tive que postar aquilo, cara. Eu sou amante de leitura, sabe? Cara, porque a minha filosofia de vida, até passo pro meu filho e tal, lá em casa, é conhecimento. Conhecimento é o que vai fazer a gente ir para lugares que nem mesmo a gente acha que vai chegar lá. Sim. E o conhecimento, e nós que viemos de uma família simples, humilde, né? Eu falo que a gente veio de pobre de Marredeci, só que era pobre mesmo, né? E o que fez eu alcançar patamares maiores foi o estudo e o conhecimento e o relacionamento. Sim, mas olha, eu acho que isso é muito legal, né? Que o podcast, né? Essa conversa aqui faz com que essa nossa experiência ultrapasse a barreira dessa mesa. Exato. Chega em tantos lugares, a gente não tem ideia, cara, de onde isso aqui vai reverberar. Mas é sensacional, porque a gente pega a nossa experiência e a gente joga pro universo, joga pro mundo. Exato. E não sabe onde vai parar. Cara. E aí, aproveitando, é dia 2/12 que você vai fazer lá no Condo Hub? Então vou dar uma dica para você. Você falou que o livro custa R$90. Isso mesmo. Nós vamos fazer uma ação muito especial no Condo Hub no dia 2 de dezembro. Às 16 horas vai ter uma tarde literária. E sabe o que nós vamos fazer lá? Não. Eu recebi um patrocínio da Orion Lift
elevadores. Você Leandro esteve lá tá com o Leandro. Leandro tá em todas. E, cara, o Leandrão... O Leandro tá dando 120 livros síndico-chefe de presente nesse evento. Legal. São 120 convidados. Além do livro Síndico-Chefe, nós vamos ter mais 2 obras, né? Que é uma obra do Samuel Pereira e o Dr. Xisto, né? E o Ricardo Reis, o Ricardo Reis de Curitiba, o Samuel Pereira aqui de São Paulo e o Dr. Xisto do Rio de Janeiro. Os convidados vão receber um box com 3 obras de presente. Então vai ser uma tarde literária incrível. Então quem ouviu o podcast, assistiu o nosso bate-papo, gostou, cara, divulga nas redes sociais. Eu não sei se ainda tem, eu tô falando aqui, eu não sei... Vai sair antes da publicação então, do Condo Hub. Então, se vai sair antes, corre, se inscreva e vai lá, porque daí você vai ganhar esse presentão. Tem muito valor agregado, não apenas o valor monetário, mas a experiência. Conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente disseminar, melhor pro mercado. Show de bola. Mais uma vez. Valeu, meu irmão. Ailton, obrigado. Nos vemos lá. Com certeza, dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Pessoal, hoje estivemos com aqui o Ailton Tertuliano, né? Escritor, né, do Síndico-Chefe, que eu li. E você que é síndico do mercado condominial, pelo amor de Deus, né? Toma vergonha na cara e vai ler, beleza? Assim o mercado agradece. Até o próximo episódio aqui, Síndico Sincero.